A Bíblia ensina que a morte física é consequência do pecado. Quando Deus criou o homem com vida humana perfeita. Ele não tinha a vida eterna. No entanto, ele não tinha nenhuma característica que fosse contrária à sua humanidade. A vida eterna seria um prêmio pela obediência se Adão fosse fiel ao teste que Deus o colocara para vencer. Aquela prova a qual Deus colocou Adão, não há nada na Escritura que diz que ela seria uma prova permanente, que se Adão vivesse 1 milhão de anos, ele viveria 1 milhão de anos com aquela prova dada por Deus sobre ele. A teologia bíblica nos leva a entender que aquela prova seria por um tempo. E depois de um tempo, Adão sim receberia da parte de Deus vida eterna. Como Adão desobedeceu a Deus e fracassou, a morte era a consequência da desobediência. Agora você raciocina assim: Adão comeu do fruto e continuou vivo. Mas a Bíblia diz que ele morreu. Porque ao comer do fruto ele pecou contra Deus e Deus o expulsou da sua presença. Então a morte, em primeiro lugar, é uma morte espiritual. Adão foi banido da presença de Deus. E a morte física, ela vem como consequência da primeira morte. Porque Adão morreu espiritualmente, Adão então foi sujeito à morte física e depois dele todos nós. De modo que a morte não faz parte do projeto que Deus tem para a humanidade. Por isso que haverá ressurreição e na eternidade não haverá mais morte, nem dor, nem doença. Agora, quando a Bíblia fala da morte, ela fala de 2 mortes e também fala de 2 vidas. É interessante que quando você lê Apocalipse, ele diz que aquele que crer em Deus jamais passará pela segunda morte. A primeira morte é a morte física e a segunda morte é a morte espiritual, que será a eterna separação do homem para com Deus. Agora, aqueles que vão viver a eternidade, eles nascem 2 vezes. Eles nascem primeiro o nascimento físico e depois eles experimentam aquilo que a Bíblia chama em João 3, o Senhor Jesus chama em João 3 de o novo nascimento. De modo que aquele que crê em Cristo, ele nasce 2 vezes e morre apenas uma vez, que é a morte física. E se estiver vivo quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nem a morte física ele poderá vir a experimentar. Mas aquele que não crê em Cristo, ele nasce apenas uma vez, o nascimento físico, e ele morre 2 vezes. A morte espiritual, porque já nasce separado de Deus, a não ser que crê em Cristo para ser unido a Ele novamente, e depois a morte espiritual, que é a eternidade banida na presença de Deus. A árvore da vida no Jardim do Éden fazia parte da construção de Deus para o lugar onde o homem habita. Tanto é que quando você lê a respeito da Nova Jerusalém ou do novo céu e da nova terra, a árvore da vida estará lá no céu. Quando Adão morreu e foi expulso da presença de Deus, morreu espiritualmente e foi expulso da presença de Deus, a Bíblia diz em Gênesis que Deus colocou querubins à entrada do jardim para que Adão não pudesse comer da árvore da vida. Às vezes nós olhamos isso como uma maldade de Deus, mas na verdade foi um ato gracioso de Deus para que, se Adão comesse da árvore da vida, ele viria a perpetuar o pecado na sua experiência. Como Deus não permitiu que ele comesse da árvore da vida, Deus o lançou no caminho da graça para que, por meio do sangue de Cristo, ele pudesse resgatar o homem à sua presença.